Olá, aqui é o Márcio e nesse vídeo eu vou te revelar o segredo de como você aprender a programar de forma fácil e sem mistério. Só que antes eu queria falar um pouco de como que eu comecei a programar. Eu nem sempre fui fascinado por tecnologia e programação como eu sou hoje. Quando eu tive meu primeiro contato com o computador, já faz um tempinho, foi em 94 que eu comecei a fazer a introdução à informática, fazendo os cursos básicos de sistema operacional e Office. Aí nesse intervalo de tempo, até terminar de todo esse pacote de introdutório e outros programas também que eu aprendi, nesse meio termo eu comecei a ler o livro Estrada do Futuro do Bill Gates, onde ele conta a história dele, de como ele começou no mundo da tecnologia, né? E como que ele começou também a programar. Então isso eu fiquei fascinado da história dele, como ele começou a programar. Eu tive o interesse também de começar a programar. Então, eu terminei os cursos introdutórios e em 98 eu comecei a fazer o curso de introdução à programação. Então, eu comecei a fazer o Visual Basic 5. E quando eu comecei a fazer o Visual Basic, não tinha tanto conteúdo como tem hoje para a gente se aprofundar, né? A gente não conseguia achar tanto conteúdo como acha hoje na internet. E também era raro também o conteúdo em livros. E os livros raros que a gente achava sobre programação eram em outra língua, em inglês. Então, eu comecei esse curso introdutório, que era muito básico. Eu queria avançar. E não tinha como eu avançar, não tinha tanto conteúdo disponível e livros disponíveis. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar o próprio help, a própria ajuda do programa, do próprio help do Visual Basic. Então, com o tempo eu fui estudando o help, achava algum livro em português, ou pedia emprestado para quem tinha, para os amigos que tinha, tentava comprar também esses livros. E depois que eu comecei a ter uma certa experiência com a linguagem Visual Basic, eu criei o primeiro programa em si mesmo, que depois que você termina aquela fase de pesquisa, fala, vamos aplicar o conhecimento, né? Então, o primeiro programa que eu fiz em si assim foi o jogo da velha em Visual Basic. E por que eu fiz esse programa? Porque, de acordo com o livro A Estrada do Futuro, do Bill Gates, foi também o primeiro programa que ele fez. Então, você já deve ter percebido que eu sou meio fascinado na história de como o Bill Gates começou no mundo de tecnologia, né? Então, eu criei esse programa e essa foi a introdução de como eu entrei no mundo da programação. Então, para encurtar, né, porque eu posso ficar falando por horas de como que eu comecei a programar, como que eu comecei a ter os primeiros contatos. Agora eu vou te revelar o segredo de como aprender a programar de forma fácil e sem mistério. Primeiro, você precisa ter uma base para depois ir avançando gradualmente. O que eu vejo hoje em dia são as pessoas pesquisar um conteúdo na internet e achar um tutorial, né? Ele acha esse tutorial e tenta seguir esse tutorial. A maioria das vezes, esse tutorial é de nível intermediário ou avançado. Ou seja, a pessoa vai tentar seguir esse tutorial, vai ver termos que ele nunca viu antes e não vai entender o que aquele código está fazendo, o que essa pessoa está passando para ele. Aí essa pessoa vai seguir o tutorial, vai fazer praticamente copiar e colar sem entender o que o código está fazendo. Então, essa pessoa acaba se frustrando e achando que programar é difícil e é só para quem é super inteligente. E isso não é verdade. O que a gente precisa é ter uma base para depois ir avançando. Também puderam. Se eu fosse tentar confeitar um bolo sem antes aprender a fazer a massa, eu ia ficar totalmente perdido. Claro que eu ia ficar totalmente perdido. Um outro exemplo de como a gente aprende alguma coisa é como a gente aprendeu a escrever, por exemplo. Primeiro, eu, no caso, aprendi a escrever meu nome, depois eu aprendi o alfabeto, depois eu fui conhecendo novas palavras,
Aí depois de conhecer o alfabeto e conhecer novas palavras, que foi juntando essas palavras para criar frases. E esse é o nosso processo de aprendizado para qualquer coisa e também para programação. Então não adianta você ir lá pegar um tutorial que ensina a fazer uma determinada coisa sem antes ter o básico, o início, para você entender o que está acontecendo ali e deixar de ser um copiar e colar e você entender realmente o que está fazendo na programação. Então agora eu quero compartilhar a tela do meu computador, onde eu quero passar esse conteúdo de introdução para você. Então vamos lá para a minha tela. Bom, aqui na tela do meu computador eu já estou com o Visual Studio aberto. Então o que seria o Visual Studio? O Visual Studio é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a programação. Ou seja, aqui é uma plataforma de desenvolvimento. Ou seja, a gente pode utilizar várias linguagens nessa plataforma. Então eu consigo programar aqui nela em Visual Basic, que é o caso que a gente vai ver aqui, em C Sharp, em C++ e várias outras linguagens que é suportada aqui pelo Visual Studio. Tá? A primeira coisa aqui que a gente precisa definir, a gente vai primeiro criar um novo projeto. Então, sempre que a gente vai programar alguma coisa, desenvolver um programa, a gente cria um projeto desse programa. Então, para a gente criar um projeto aqui no Visual Studio 2015, a gente tem duas formas. Então, quando a gente inicia o Visual Studio, a primeira coisa que aparece aqui para a gente é a Start Page, que é essa página que está aparecendo aqui para a gente, que ele contém as news aqui do mundo da programação, né? Onde que aparecem as novidades que surgem aqui no Visual Studio. Aqui do lado esquerdo eu tenho aqui a parte do Start, onde eu tenho como criar um novo projeto, abrir um projeto já existente ou buscar um projeto na internet, onde que os programadores deixam lá, disponibilizam os códigos deles para a gente poder utilizar de forma gratuita, ou seja, seria projetos open source de programadores do mundo inteiro. Nesse caso aqui a gente consegue abrir um projeto e utilizar esse projeto. Aqui no recente são os projetos que eu já criei. Eles ficam aqui para eu poder abrir de forma mais fácil. Bom, então essa aqui é a tela inicial. Depois, o que a gente precisa fazer é criar um novo projeto. E a forma mais fácil de você aprender a programar é utilizando a linguagem que a gente vai utilizar hoje aqui, que é a linguagem Visual Basic, porque ela é uma linguagem de fácil entendimento. Então, seria a linguagem principal para quem está programando pela primeira vez, iniciado na linguagem Visual Basic, onde você vai pegar os conceitos de programação, onde você vai pegar o conceito de lógica de programação. Tá? E é uma linguagem fácil de entender. Depois de você aprender essa linguagem, você vai estar apto para aprender qualquer outra linguagem. Você vai saber já o conceito, você vai saber a lógica, aí depois é só estudar o código da outra programação, da outra linguagem, no caso. Então vamos criar o nosso primeiro projeto aqui em Visual Basic. Bom, eu vou utilizar aqui a Start Page, que é a página inicial aqui, mas eu posso também utilizar aqui o New Project aqui da nossa barra de ferramentas aqui, ou também o menu File, vim aqui em New Project. Okay, então vamos lá na Start Page, vou clicar aqui em New Project, aí vai aparecer a tela aqui, a janela do novo projeto. Nessa tela do novo projeto, do lado esquerdo aqui da tela, eu tenho os templates de projetos que eu posso utilizar. Então aqui no caso, eu tenho o templates de projetos do C Sharp instalado, do Visual Basic que a gente vai utilizar,
E eu vou utilizar aqui do Windows, né, os templates Windows e Classic Desktop, tá? Se a gente for mais para baixo aqui, eu tenho outras linguagens, por exemplo, o Visual F#, o Visual C++, SQL Server. Então eu posso criar projetos também do Python, do JavaScript, que são as linguagens que eu posso programar aqui na IDE do Visual Studio. Okay? Então vamos deixar bem separados aqui. O Visual Studio é uma IDE de desenvolvimento e dentro dela eu vou utilizar aqui a linguagem Visual Basic. Então, IDE é a linguagem Visual Basic. Então a gente vai aprender aqui a linguagem Visual Basic. Okay? Então eu vou selecionar aqui o projeto do tipo Console Application. Então vou vir aqui, tipo Console Application. Eu vou dar um nome aqui de Projeto 1. Projeto 1. E vou clicar aqui em OK para a gente iniciar o projeto. Ok, eu estou com o projeto aqui criado. Observe que ele veio aqui, módulo 1, né? Então eu tenho o módulo 1, eu tenho um sub-main, onde ele termina aqui com end sub, e o módulo também termina com end módulo aqui. Bom, então vamos ver aqui como que é a nossa estrutura do projeto, onde que ficam os arquivos desse projeto que eu acabei de criar. Então aqui do lado direito do Visual Studio eu tenho o Solution Explorer. Então vem aqui, eu tenho o Solution Explorer, eu vou deixar ele aqui fixado aqui, então eu vou clicar aqui para ele ficar fixado. Então eu tenho primeiro aqui a minha solução. Bom, então vamos ver o conceito de solução. Quando eu crio um projeto aqui no Visual Studio, eu tenho a opção de criar uma solução ou não desse novo projeto que eu estou criando. O que seria uma solução? Aqui dentro dessa solução, eu tenho um projeto, que é o projeto 1 que eu criei agora. Só que dentro dessa solução, eu posso ter vários outros projetos. Bom, vamos imaginar agora um projeto grande. Vamos pôr, por exemplo, um projeto, um RP, que é um programa que gerencia uma empresa inteira. Então, em todos os setores da empresa, eu tenho uma parte específica desse programa que é chamado ERP. Então, eu tenho a parte de cadastros do sistema, eu tenho a parte do financeiro, eu tenho a parte de compras, vendas. Então, tudo isso é um módulo do sistema. Então, eu tenho um sistema totalmente dividido em módulos, em partes. Então, eu consigo criar um projeto para cada módulo desse sistema. Então, eu vou ter um projeto para cadastro, eu vou ter um projeto para o financeiro, eu vou ter um projeto para compras, eu vou ter um projeto para vendas, eu vou ter um projeto para estoque. Então, para não ter vários arquivos separados, projetos separados, eu posso criar uma solução, que nessa solução eu posso dar o nome de ERP. No caso aqui, como eu deixei a solução com o nome padrão do meu projeto, na criação do meu projeto lá eu poderia alterar o nome da solução. Só que eu deixei o nome do projeto mesmo que eu criei lá. Tá, tranquilo. Então, para entender o que é a solução, a solução nada mais é de um container onde que eu posso ter vários projetos ao mesmo tempo dentro dele. Então fica mais organizado o código e os projetos não vai estar tudo espalhado. Então eu abro uma solução de nome, por exemplo, de RP, onde que eu vou ter todos esses módulos do RP separado. Beleza? Até aqui, tranquilo. Então vamos seguir. Então eu tenho a minha solução, que eu posso ou não criar essa solução. Depois eu tenho o meu projeto aqui, que é o projeto 1, que é o nome que eu dei do projeto 1. Dentro do projeto eu vou expandir aqui. Eu tenho o My Project. Se eu abrir aqui,
ele vai aparecer aqui as configurações do meu projeto, as propriedades do meu projeto. Então, aqui no caso, eu não vou entrar em detalhes agora aqui nessa propriedade desse projeto. É só primeiro que para você entender quais são os arquivos que são gerados quando eu crio um projeto, qual que é a estrutura do projeto, ok? Bom, depois eu tenho as referências do projeto. Eu venho aqui, eu tenho as minhas referências, tá? Que eu posso estar utilizando dentro desse processo. Aí eu tenho o arquivo de configuração do meu projeto, meu app.config, e eu tenho aqui o meu módulo, que é o arquivo módulo 1 aqui, que a gente que ele apareceu no momento de criar o primeiro projeto. Então, voltando aqui no app, né, o app config, ele mostra aqui a configuração da versão que eu estou utilizando do framework, tá, do XML que ele está utilizando. Então, isso aqui, mais para frente, a gente vai saber ver esses conceitos aqui. Então, quando eu crio o projeto, ele cria o meu primeiro módulo. Por quê? Ele traz o módulo porque o tipo do projeto que a gente selecionou é o Console Application. O Console Application é o tipo de projeto que ele é executado como se fosse aquela tela do prompt do MS-DOS, de linha de comando. Tá? Então vamos lá. Criou os projetos, ele criou essa estrutura, e eu tenho meu primeiro módulo, que é o módulo 1, e a submain, que é o código que vai ser executado quando o meu programa inicia. Então o primeiro código que vai ser executado é que vai estar aqui dentro desse submain, que ele é um método aqui dentro do módulo. Opa, já apareceu um outro termo aqui, um método. O que seria um método? Um método é uma rotina de código que pode ser uma submain, igual que está aqui, que ela não retorna um tipo de valor. O que é retornar um tipo de valor? É quando, por exemplo, eu vou fazer um cálculo, uma soma, eu preciso ter um retorno dessa soma. Então, eu posso criar uma função, que aí não é uma sub, vai ser uma função, que vai retornar um valor. Então, beleza? Não vamos entrar muito em detalhes aqui para não confundir muito você aqui no início. Então, eu tenho essa submain, que é esse método que ele é executado quando o programa é iniciado. Então, todo o código que estiver aqui dentro desse submain, ele vai ser executado no momento de iniciar o nosso programa. Bom, então como que como que a gente faz então para a gente escrever um código e aparecer uma mensagem para o usuário quando ele abrir o programa? Então eu quero aparecer uma mensagem, e essa mensagem que eu quero que apareça vai ser a mensagem de Olá Mundo, que vai ser o nosso primeiro projeto aqui, nosso primeiro mensagem que vai aparecer. Bom, então eu tenho que começar a digitar o meu código aqui dentro do submain, que é onde que vai ser executado, certo? Então vamos lá. Como eu disse que o nosso projeto é do tipo console, então eu vou utilizar a classe console. Então vamos lá, vamos por parte. O que é uma classe, né? Então primeiro eu vou pôr aqui console. E observe que quando eu vou digitando o texto console, ele já vai aparecendo aqui uma lista aqui suspensa, né? Conforme eu vou digitando. E essa lista suspensa aqui é chamada de IntelliSense, ou seja, aqui
Visual Basic, no caso o compilador do Visual Basic, o .NET Framework, ele já vai dando a dica para você dos termos que você está digitando para facilitar a sua programação. Então aqui está mostrando, eu comecei a digitar console, aí ele veio aqui e mostrou para mim os termos iniciados aqui como console. Tá? Então está mostrando todos aqui os termos que eu posso utilizar aqui. No caso aqui o console é uma classe. Então está falando aqui classe system.console, que ela é derivada da classe system. Então não vamos entrar em detalhes aqui para não te confundir. Então tá, vamos fazer aparecer o texto então escrito lá, Olá Mundo. Então tá ok. Então eu começo a digitar, aparece uma lista suspensa de dica que você está digitando na hora, que é chamada de IntelliSense, que te auxilia na programação, tá? Para facilitar o seu desenvolvimento do seu aplicativo. Então eu vou utilizar aqui a classe console.writeLine, que eu quero escrever uma linha lá no console. Então, para eu escrever uma linha, como é texto, eu tenho que informar que eu quero um texto. Então, eu vou colocar, abrir e fechar aspas, né? E vou digitar o texto aqui. Olá, mundo. Ok, então aqui eu estou informando, eu estou usando a classe console, que é do .NET Framework, que apertei o ponto que apareceu outros métodos que eu posso utilizar. Então eu estou utilizando aqui o WriteLine e dentro dele, entre parênteses e entre aspas, eu coloquei a frase Olá Mundo, que é para aparecer para o nosso usuário lá. Então, agora como que eu faço para eu executar esse programa? Eu posso executar dando Start aqui em cima, ou pelo teclado, utilizando a tecla Ctrl F5. Então vou dar o Ctrl F5 aqui para executar o nosso projeto. Ok. Apareceu aqui a tela de como eu tinha falado, que a gente está utilizando o Console Application. O nosso tipo de projeto é o Console Application, então ele aparece nessa tela preta aqui somente texto. Então apareceu lá o Olá Mundo, e para pressionar qualquer tecla para eu sair do programa. Então eu vou pressionar Enter, ele vai voltar aqui para o Visual Studio. Então interrompeu a execução do programa. Bom, o outro modo da gente executar aqui o nosso projeto é clicando em Start. Então eu vou clicar em Start para você perceber a diferença que é utilizar o Ctrl F5 e utilizar o Start aqui direto. Então eu vou apertar o Start. Observe que ele executou na tela, né? Ele trouxe a tela e depois ele fechou o programa automaticamente. Então, por que acontece isso? A gente não determinou nenhuma pausa para ele aguardar uma entrada do usuário aqui, por exemplo, de pressionar a tecla. Então, ele entrou e fechou. Quando eu utilizo o Ctrl F5, ele faz essa pausa para a gente ver o que está na tela, e depois eu pressiono qualquer tecla, ele fecha o sistema para a gente, o projeto. Então, para eu usar o Start, eu preciso informar aqui que eu quero dar um break, parar a execução do programa, deixar o programa executando até pressionar uma tecla. Então vamos lá. Então eu vou dar Enter aqui, eu vou escrever um outro comando aqui. Eu vou por console.read key. O que é isso que vai fazer? Ele vai dar um break até eu pressionar a tecla. Então eu vou apertar de novo o Start aqui. Ele deu
o break aqui. Quer dizer, ele não fechou o nosso projeto como ele fechou a primeira vez que eu iniciei sem colocar aquela linha. Então eu vou dar um Enter aqui, ele saiu. Então, tranquilo. Ok? Agora, vamos entender mais aqui como funciona aqui o nosso código. Tá? Então vamos recapitular aqui o que a gente viu até agora. Primeiro, a gente criou o projeto, que deu o nome do projeto aqui de projeto 1. Ao projeto ser aberto, ele já traz o módulo 1, porque é o tipo do projeto Console Application. E dentro do módulo, ele vem o método submain, que é onde que a gente tem que introduzir o nosso código, que esse método ele é executado quando o programa, o nosso programa aqui, é inicializado. Tranquilo. Então a gente digitou console whiteline, olá mundo. E colocamos o console.read que é para ele dar uma pause até o usuário pressionar uma tecla e o programa ser fechado com esse pressionamento de tecla. A gente viu também que toda a estrutura do projeto, o que é uma solução e o para que serve ela, que é para agrupar vários projetos ao mesmo tempo, sem a necessidade de ter projetos separados, né? Então a gente consegue adicionar vários projetos. E depois a estrutura do próprio projeto, que ele é feito pelo módulo, pelas referências dele e pelo webconfig, que é o que vai conter as configurações e versões do sistema. Bom, então aqui a gente criou o nosso primeiro projeto aqui de Olá Mundo, né? Viu como que eu passei para que serve cada termo, para que serve cada código aqui que a gente está utilizando? Então essa foi nossa aula introdutória e agora eu gostaria de convidar você, se você tem interesse em aprender mais e da forma correta, eu tenho um curso que te ensino passo a passo como você iniciar na programação. E esse curso eu vou praticamente de pegar pela mão e desde o início para que serve cada termo e na sequência, o que é mais importante, que é uma forma cronológica de você aprender. Ou seja, não adianta você ir pegando picado sem ter os termos na sequência. Você tem que conhecer na sequência. Então, eu te convido você a se inscrever no meu curso e dar início de uma forma mais fácil de você aprender a programar. Agora eu vou te passar também o conteúdo desse curso que está bem legal. Então, vou te passar agora como que funciona passo a passo esse curso, o que você vai aprender no decorrer do curso. E um detalhe, esse curso é totalmente online e você pode estudar da forma que você quer, no seu tempo, no horário que você quer e em qualquer dispositivo. Então, vamos para o conteúdo do curso. O que você vai aprender nesse curso para iniciante até o nível avançado, onde você vai aprender a criar um projeto totalmente do zero. Mas antes de criar esse projeto do zero, é como eu te falei, você vai passar por todos os conceitos. Aí depois, no módulo 11, vai dar início ao desenvolvimento do projeto inteiro do zero. Depois, nos próximos módulos, a gente vai aprender como integrar esse módulo com o PagSeguro para você poder já também estar
comercializando o seu projeto. Então, vamos para o conteúdo do curso. No curso Visual Basic.net Beginners 1.0, ele está dividido em 13 módulos, sendo eles o módulo 1, iniciando no Visual Studio. Nesse módulo você vai ver como instalar e configurar o Visual Studio 2015. No módulo 2 nós vamos entrar e falar sobre variáveis e constantes. Para que servem variáveis, como são declaradas, para que servem constantes e como são declaradas. Tá? No módulo 3 nós vamos falar sobre as estruturas de decisão, ou seja, a gente vai fazer que o nosso software tome uma decisão de acordo com um certo critério, tá ok? No módulo 4 nós vamos entrar sobre as estruturas de repetição, ou seja, o programa vai repetir um determinado bloco de código até uma condição seja verdadeira ou falsa, tá ok? No módulo 5 nós vamos entrar no desenvolvimento do Windows Forms, ou seja, nós vamos começar a trabalhar com as famosas janelas do Windows. No módulo 6, continuando a parte de Windows Forms, nós vamos entrar em eventos, ou seja, a gente vai começar a capturar o clique do mouse, quando mexe o mouse, quando aperta um botão, a gente vai aprender como tratar esses eventos. No módulo 7, ainda sobre o Windows Forms, nós vamos trabalhar na Toolbox, ou seja, nós vamos aprender vários controles da Toolbox, como utilizar um botão, uma caixa de texto, colocar uma imagem, colocar uma lista, usar vários controles da Toolbox. No módulo 8, nós vamos entrar em subrotinas e funções. Para que serve, como declarar, onde, como usar e quando usar. No módulo 9, nós vamos entrar e falar sobre classes e módulos. Nesse módulo, você vai aprender o que é uma classe, como declara, quando declarar, como usar e a diferença entre módulos e classes. No módulo 10 nós vamos ver alguns métodos do Visual Basic, ou seja, como converter uma data, converter um texto, converter um número, como fazer formatação de texto e vários outros métodos. No módulo 11 nós vamos criar um aplicativo totalmente do zero, utilizando o banco de dados. Vamos criar uma agenda eletrônica onde vamos cadastrar os nossos clientes. No módulo 12 a gente vai continuar a aperfeiçoar o nosso software, ou seja, nós vamos fazer uma integração dele com o PagSeguro, onde a gente vai consultar uma chave de pagamento para poder liberar a utilização do software. Ou seja, a gente vai poder vender o programa pela internet e o usuário vai fazer toda a compra e a ativação do sistema automaticamente. E você pode liberar a quantidade de dias que você deseja, ou seja, 30, 60, 90 dias, conforme você programar lá no PagSeguro e consultar a chave. No módulo 3, eu vou ensinar como você pode vender o seu projeto, trabalhar como freelancer na internet também. Então tem duas formas, ou você cria um aplicativo e vende ele na internet, ou você desenvolve projetos para terceiros vendendo como freelance. Então no módulo 13 a gente vai ver como criar projetos, como você fazer o orçamento do seu projeto, onde você faz esse orçamento, como você vende. Tá? Além dos 13 módulos, eu preparei 3 bônus para você. O primeiro bônus é um curso de SQL Server 2016 Express. O segundo bônus é como criar anúncios no Google, ou seja, como você vai aprender a integrar o seu programa com o PagSeguro e também vender seu projeto como freelance. Nada mais justo você aprender também como você divulgar o seu trabalho, o seu programa ou o seu serviço na internet. Então, você vai aprender como criar anúncios patrocinados no Google e como criar anúncios também patrocinados no Facebook para você poder vender o seu projeto ou o seu programa pela internet. O curso funciona dessa forma. Clique no botão abaixo que está aqui nesse vídeo para você fazer a inscrição no curso. Então, nos vemos na área do aluno. Até lá!